meus amigos e minhas amigas! Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu espero que estejam todos muito bem e seguindo aquelas regrinhas básicas de saúde. Lavando as mãos corretamente, passando álcool gel e principalmente ficando em casa. E se sair por algum motivo, máscara. Use a máscara. Legal? Meus amigos, já são inscritos no nosso canal? Não? Ainda não se inscreveu? Olha aqui do lado. Inscreva-se no nosso canal, ative as notificações e dá aquele joinha. E, se possível, compartilhe esse vídeo. E tem também, Instagram da Aba Sociacal. Vai lá e segue a gente. Tudo bem? Meus amigos, eu queria falar com vocês hoje sobre podcast. Mas o que é um podcast? Bom, podcast é um programa de áudio. Então é como se fosse um programa de rádio? Sim e não. Como assim, professor? Pois bem, podcast é um programa de áudio, assim como os rádios fazem programas de áudio. A principal diferença é que o podcast ele pode ser escutado a hora que for. No programa de rádio você tem os horários certinhos que eles acontecem. Tem o jornal que acontece pela manhã, tem a apresentação de músicas do mundo no horário tal, tem o programa de entretenimento no horário tal e assim por diante. O podcast ele pode ser escutado aonde e que horas for. Porque ele é um programa de áudio disponibilizado via streaming, assim como vocês estão vendo esse vídeo. Esse vídeo está sendo compartilhado via streaming, ou seja, vocês estão assistindo a hora que vocês querem. E aonde for, vocês podem estar com o celular na casa de vocês, o vizinho pode estar no computador, na casa dele, no horário diferente. Então, essa é a principal diferença. Um programa de áudio para ser escutado a hora que for. Mas o que é abordado nesses programas, nesse podcast? O que o podcast aborda? Bom, ele pode abordar entretenimento, ele pode abordar culinária, ele pode abordar política, ele pode abordar esporte, ele pode abordar games, ele pode abordar qualquer coisa. Para o podcast, não há limites. Você pode falar do que quiser, certo? Beleza! E o podcast segue um certo formato. Não é simplesmente você gravar qualquer coisa e colocar para ser escutado. Não, existe um formatinho. Assim como os programas de TV têm um formato, os programas de rádio têm um formato. Então, no podcast, o nosso roteiro se desenvolve num padrãozinho do tipo, primeira coisa, vinheta de abertura. Essa vinheta vai caracterizar o seu programa, ele vai dar a cara do seu programa. Depois da vinheta de abertura, nós temos a apresentação dos âncoras. Quem são esses âncoras? São os apresentadores. Então vai ter a apresentação dessas pessoas que vão conduzir esse programa. Legal? Depois temos a apresentação do tema que vai ser explanado durante o seu programa. E depois da apresentação do tema, temos a apresentação dos convidados, caso tenha. Esses convidados podem ser especialistas ou não daquele assunto. Geralmente você convida um especialista daquele assunto para enriquecer o seu programa com dados confiáveis, né? Com informações confiáveis. E aí depois você segue com o seu tema, discutindo esse tema, falando sobre esse tema, pode inserir música entre eles, entre os blocos dos programas você coloca uma música. E tudo isso com o quê? Com um background, uma música de fundo, com uma trilha de fundo. Mas essas trilhas podem variar. Você pode ter uma trilha para a hora da apresentação, você tem uma trilha para a hora dos temas. Por exemplo, você tem o seu programa de podcast e você tem uma certa alegria na apresentação. Falando, oi, eu sou o Rafael, estamos aqui hoje para falar do tema tal. Beleza, é um tipo de sentimento. Se você for abordar um tema que é mais denso, mais profundo, você não pode seguir com essa mesma linha. Então você tem que ter vários fundos. Então, o programa de podcast, ele é muito rico em informações sonoras.
é muito rico em roteiro também, porque você tem várias coisas sendo tratadas. E é isso que a gente vai desenvolver. E é isso que vocês vão me ajudar a começar a desenvolver no próximo vídeo. Então, no próximo vídeo eu vou apresentar os temas do nosso podcast e começaremos a nossa pesquisa e elaboração desse roteiro até gravarmos esse podcast e postar ele na internet. Legal? Então, gente, pesquisa um pouquinho. Vai lá, terminou esse vídeo agora? Pesquisa um pouco sobre podcast. Dá uma escutada em alguns. Aumente o seu repertório de conhecimento. Tá bom? Fique em casa, não esqueça. Tchau!